Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo domínio, toda a adoração sejam entregues a Ti, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é Senhor sobre tudo aquilo que respira, Ele é o dono, o governador sobre tudo aquilo que existe. Ele nos fez, nós somos frutos dos seus sonhos, e Ele nos fez com propósito. Você aí que nos assiste, sabe que há um Deus nos céus que fez todas as coisas segundo a sua vontade. E sabe uma coisa linda? Que nós não seremos responsáveis por aquilo que Ele não nos pede. Nós só seremos responsáveis, só haveremos de prestar contas daquilo que Ele nos pede. Não é? Então, ninguém pode exigir de você algo que o próprio Deus não exigiu. Isso é bom, isso é um alívio para as nossas costas, que não precisa dizer sim para tudo, para qualquer tipo de coisa. Nossa vida tem um foco, nossa vida tem um propósito, mas isso também quer dizer que se Deus pede para você algo específico, não adianta de maneira alguma você fazer 10 outras coisas, porque Deus pediu para você aquilo. E a vida abundante, ela consiste exatamente em alinhar, em convergir a nossa vontade, a nossa existência com aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. E eu quero perguntar para você aqui nessa noite, o que é que Deus pede de ti? Você sabe o que é que Deus pede de ti? É sobre isso a nossa conversa dessa noite, e eu rogo a Deus, e quero fazer isso literalmente, rogar a Deus para que o seu espírito seja tocado pelo Espírito de Deus, e você compreenda a importância vital de discernirmos a vontade de Deus nas nossas vidas e a necessidade que nós temos de colocá-la em prática a fim de alcançar a vida plena. Amém? Meu nome é Kleber Defina, sou missionário designado na Igreja Metodista em Matão. Deixo aqui as minhas saudações aos meus irmãos na fé de Matão, de Dobrada, de todas as outras cidades aí que nos acompanham. Deixo aqui o meu abraço, a todos aqueles que nos acompanham e estão nesta caminhada de conhecerem a Deus e com alegria fazermos a sua vontade linda, perfeita e agradável, conhecida por toda a terra. Amém, queridos? Eu quero então discorrer sobre isso, o que é que Deus pede para ti, mas eu quero antes fazer uma oração pela minha vida, pela sua vida, consagrando a Deus o culto nessa noite, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem feito e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez e aquilo que Ele fará também. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Papai, pela liberdade que o Senhor nos concede de anunciarmos o Teu Evangelho. Pai, nós rasgamos o nosso coração aqui na Tua presença para declarar, ó Pai, que só o Senhor nos importa nessa noite e por toda a nossa vida. E imploramos, Pai, que o sangue de Jesus caia sobre as nossas vidas, nos perdoando de todos os pecados. Deus, nós abrimos os nossos lábios para declarar que sem Ti nós nada podemos fazer. Então nós imploramos, Pai, capacita-nos, Deus, a vencermos todas as tentações, a nos afastar, ó Pai, de tudo aquilo que nos prejudica, ó Pai, a discernir tudo aquilo que é enganoso, aquilo que é vil, e em nome de Jesus a invocarmos a Tua presença, a Tua salvação, o cumprimento dos Teus sonhos sobre as nossas vidas,
e sobre as nossas casas. E eu te imploro, papai, que o Senhor atraia toda a nossa nação, atraia a nossa cidade de Matão, a querida cidade de Dobrada, todas as outras cidades agora, Pai, que estão conosco e que sabem ouvir aqui o português. Em nome de Jesus, entra em cada casa onde havia litígio, vício, drogadição, invocação de demônios, caia por terra toda maldição, papai, e nós clamamos, Senhor meu Deus, faz a tua obra, Pai, faz a tua obra, papai, sobre as nossas vidas. Oh, Pai, nós sabemos que tu és o Deus Criador, soberano dos céus e da terra, e nós clamamos, Pai, ministra aos nossos corações, corrija aquilo que precisa ser corrigido, abençoa os casamentos, os relacionamentos, e dai-nos a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Pois bem, você sabe o que Deus pede de ti? Esse é o tema central hoje da nossa reflexão. E para nós, então, entendermos um pouco da importância, de conhecermos o que Deus pede de cada um de nós, eu quero hoje contar uma parábola, tá? Ontem eu participei de um ministerial da família, que foi feito na Igreja Metodista para toda a quinta região. Foi uma bênção maravilhosa. E o pastor Jonas Lenzo, da Nazareno de Campinas, uma das histórias que ele nos contou, que ele nos edificou, é essa parábola. Eu fiz algumas pequenas adaptações aqui, e eu espero que você compreenda perfeitamente, assimile aí no seu coração. Mas eu estou querendo responder então, o que é que Deus pede de ti, e eu quero mostrar para você que muitas vezes a gente, mesmo de maneira sincera, honesta, acaba fazendo coisas diferentes daquilo que Deus pede de nós, e o resultado disso é trágico, tá? Porque nós nascemos para fazer a vontade de Deus. Deus sabe o que Ele está fazendo, tá bom? Pois bem, então eu quero contar para você essa parábola, tá? Estava tendo ali uma crise em um certo povoado, e aquela crise era motivada por uma seca. E no meio daquela crise, Deus chama um jovem casal anônimo e lhes dá uma missão. Qual era a missão? Que eles deveriam buscar água para toda a comunidade, E Deus então os chama, e aquele jovem casal, que nós não conhecemos o nome, assume aquele compromisso, diz sim para o seu chamado, e o Senhor então lhes presenteia com as ferramentas. Deus dá a eles uma carroça totalmente aparelhada e 2 cavalos sadios, um par de animais, um par de cavalos sadios. E acontece então que aquele jovem casal sai alegremente louvando o Senhor pelas trilhas empoeiradas daquele povoado, com aquele nítido sentimento de privilégio de serem os escolhidos no meio de tantas outras pessoas, familiares, amigos e até desconhecidos, para exercerem aquela relevante função para toda a sociedade. E de quebra ainda, eles acabaram ganhando ali aqueles dons que era a sua carruagem, a sua carroça e os seus cavalos. Pois bem, aquele jovem casal seguia cantarolando os seus hinos, de preferência, em direção ao vale, em direção à água, quando eles se deparam com uma família na estrada. Tinha os pais, a sogra idosa e 2 crianças, e eles param para conversar com aquela família necessitava de algo, e aquela família então pede para eles, sabendo do destino deles, eles estavam indo lá no vale colher água, sabendo do destino deles, pede para eles uma ajuda, e diz para eles: vocês podem levar as nossas malas, por favor? E eles então assentem e sobem as malas sem alça para a carroça, E eles então, daquele ponto em diante, seguem com a carroça, e a carroça agora está com aquele jovem casal, mais 5 malas de mudança grande. Pois bem, e o que se sucede
é que a carroça não estava preparada para aquele sobrepeso. Por isso a estrutura dela começa a gemer e emitir sinais de avaria. Parece que a carroça estava andando com muita dificuldade quando soltou um pino. E o resultado daquela cena foi que aquele jovem casal imediatamente silenciou os louvores e seus rostos, que antes estavam leves de alegria, agora permaneciam desenhados pela rigidez da tensão. Pouco depois, já preocupados naquele caminho, a carroça ainda passa por um buraco naquela estrada de terra, de chão batido, e quando ela passa naquele buraco, o eixo da carroça veio a quebrar. E quando aquele casal que estava em cima da carroça viu o eixo quebrando, eles afundam, e quando eles afundam, eles olham e veem que uma roda da carroça se desprendeu e saiu correndo ladeira abaixo. E naquela queda, os dois, o jovem casal, acabou se ferindo, E aquilo que tinha então mudado de um louvor de alegria para uma tensão no rosto dos jovens, agora o rosto deles estava misturado com a terra ali e o mato do barranco, e aquela tensão então migra para a alma deles na forma de um sentimento de desilusão e um sentimento de fracasso, E eles ficaram por algum tempo ali no barranco, e a noite começou a cair, e eles estavam então machucados e desalentados no meio do caminho, E eles perceberam que agora nem eles, nem as malas conseguiriam atingir o destino que lhes havia sido proposto. Então ali, à luz das estrelas, feridos, com um sentimento de fracasso, eles começam a balbuciar algumas questões, perguntando-se uns aos outros o que é que havia dado errado, se a única intenção deles foi abandonar tudo para fazer a vontade de Deus. Eles só queriam fazer a vontade de Deus. Eles aplicaram a vida deles, aquilo que Deus havia lhes confiado, em cumprir os seus planos, mas de repente eles se pegaram machucados, um sentimento de abandono, como se eles tivessem abandonado, correndo riscos dos ferimentos evoluírem, riscos de serem assaltados, inúmeros riscos naquele vale de sombra de morte, E aí aconteceu que a dúvida estava instalada no coração deles, de modo que eles começaram a duvidar se realmente Deus havia lhes comissionado para aquela missão. E qual é a resposta da pergunta deles? Quando eles se perguntam: Deus, o que nós fizemos de errado? Quando eles pararam no meio do caminho, e aqui é uma parábola, é para você aplicar na sua vida. Às vezes você está nesse ponto, você está no meio da caminhada, no meio da sua vida, você se sente também desiludido, fracassado. Em algum momento da sua história, você ouviu a voz de Deus e se pôs a fazer a vontade de Deus, a aplicar o seu coração, a abandonar aqueles projetos pessoais para cumprir a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eles se perguntam: Deus, o que nós fizemos de errado? E a resposta de Deus é mais simples, crua, nua do que eles poderiam acreditar. Na verdade, a resposta é que, de fato, eles se colocaram a seguir a vontade de Deus. O problema é que, junto com a vontade de Deus, eles misturaram outra coisa. Então eles estavam fazendo a vontade de Deus
e mais alguma coisa. Eles estavam cumprindo aquilo que Deus havia lhes pedido e mais alguma coisa. Eles estavam servindo ao seu Salvador junto com mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa veio colocar um peso sobre eles que Deus não havia colocado. E uma vez que não fora Deus quem havia colocado, Deus também, que conhece a nossa estrutura, não havia preparado a estrutura da carroça. Deus não havia dado para eles ferramentas para que eles cumprissem aquela coisa que não estava no plano de Deus, né? Então, fazer algo que Deus não pediu fez com que o casal utilizasse os dons que Deus havia lhes dado de uma maneira que Deus não havia lhes mandado. E como Deus não havia pedido para eles agirem dessa forma, Deus também não havia os capacitado a agir dessa forma. Sabe, queridos, quando eu me deparo com essa história e penso sobre essa história, que é uma história fictícia, que é uma parábola, né? Uma fábula, se você quer dizer assim, que a carroça não falou ainda, né? Se a carroça falar, seria uma fábula. A parábola, né? Eu percebo também a existência de muitas pessoas que são sinceras consigo mesmo. As pessoas não têm má vontade ou não estão enganando, não estão agindo de maneira torpe. Existem pessoas que não querem fazer a vontade de Deus e vão viver enganando e sendo enganadas. Eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de gente que quer fazer a vontade de Deus e tem certa honestidade no seu coração em querer fazer algo para Deus. Mas eu vejo que muitas pessoas nessa caminhada, nesse processo de querer fazer algo para Deus, estão fazendo outra coisa que elas mesmas julgaram boas. Então elas não estão fazendo aquilo que Deus pediu para elas fazerem, elas estão fazendo talvez aquilo que Deus pediu e mais alguma coisa que Deus não lhes pediu para fazer, mesmo que seja coisa boa, e assim elas se tornam sobrecarregadas na caminhada, porque Deus não deu estrutura para elas carregarem aquele peso. Por quê? Porque elas não nasceram para carregar aquele peso, elas nasceram para fazer outra coisa. Deus tinha um outro alvo, Deus tinha um outro sonho para a vida delas. Mas elas então se perderam ali nessa pergunta: o que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de ti? Eu vejo um contingente enorme de pessoas que estão fazendo muitas coisas, às vezes muitas coisas boas, e fazem tantas coisas que na hora de fazer a vontade de Deus, elas estão cansadas, elas estão já estressadas, às vezes desiludidas, às vezes com sentimento de abandono, elas estão feridas no meio da caminhada, estão pensando em desistir. Por quê? Porque elas achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, mas elas estavam fazendo alguma outra coisa além do que a vontade de Deus. E o resultado disso é a tensão, a quebra, as feridas, o medo, o fracasso e o sentimento de abandono, tá? Eu vou fazer um parênteses, eu vou voltar nessa parábola logo mais, tá? Mas eu quero ler agora um versículo bíblico com você. Se você tem uma Bíblia em casa, eu convido você a fazer uso dela. Nós vamos abrir no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Se você não tem uma Bíblia em casa, o Sidney vai nos ajudar, vai jogar na tela aí para nós, que ele já preparou. Miqueias, capítulo 6, verso 8. A gente vai entender um pouquinho aqui e ver como essa indagação, ela tem fundamento bíblico. Olha o que está escrito aí, ó. Profeta menor, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, está escrito assim, ó. Ele te declarou, ó homem, o que é bom
e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? O que é que Deus pede de ti, meu querido? O que é que Deus pede de ti, meu querido? Vamos descobrir aqui agora, né? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não pede para você fazer simplesmente as coisas que os outros fazem. Deus está chamando filhos, um povo de propriedade exclusiva deles, e não Maria vai com as outras. Nós não fazemos as coisas só porque todo mundo faz, não, nós somos indivíduos. E por sermos indivíduos, há propósitos específicos, particulares para a vida de cada um de nós, sabe? Você é único. Nós somos um corpo, sim, nós somos um corpo, uma comunidade que nós chamamos, o nosso CNPJ, a Igreja Metodista em Matão, mas nós somos um corpo, segundo diz Coríntios, o corpo de Cristo na terra. Olha que coisa gloriosa. E sendo um corpo, nós somos muitos membros, e os membros são diferentes uns dos outros. E cada membro, para o corpo ser sadio, para o corpo viver a sua plenitude, cada membro precisa compreender o seu papel e desenvolver a sua função. Nós somos únicos, você é único, você faz parte de um corpo, mas existem sonhos específicos, há uma vontade específica de Deus destinada ao seu conhecimento e à sua aplicação, e você então vai encontrar a vida verdadeira, quando você alinhar a sua vida com a vontade de Deus, tá? Nós somos únicos, não há ninguém que se copie a nós, nem irmãos gêmeos são idênticos, não é isso? A íris dos olhos e a digital da palma das mãos não nos deixam enganar que nós somos únicos, né? Eu aprendi ontem no curso que um filhote de zebra, as zebras andam em manada, andam em bando, e quando a gente olha para um monte de zebra, você vê tudo igual, né? Zebra é tudo zebrada, né? E um filhote de zebra, como que ele identifica a sua mãe? Ele identifica a sua mãe exatamente pelas listras. Sabe o que isso significa? Que para o filhote de zebra, cada zebra tem as suas listras diferentemente. Nenhuma é igual a outras, não confundiria os filhinhos, né? Isso mostra que até os animais têm as suas particularidades, e nós, obra-prima da criação, temos as nossas também digitais, a nossa íris, o nosso DNA e tudo aquilo que nos diferencia e nos torna únicos. Não quer dizer que nós somos melhores, quer dizer que nós somos membros de um corpo, de um grande corpo, de uma grande família, tá bom? Pois bem, tem um autor que chama Wayne Cordeiro, que o Bruno lá de Dobrada gosta muito, eu também gosto, um homem de Deus, pastor lá numa igreja grande no Havaí, e ele tem um livro que se chama Não Ande com Tanque Vazio, né? Um livro maravilhoso para você que está na beira do caminho aí, cansado da caminhada. Ótima recomendação de leitura, pode ler ele, tá? E nesse livro ele traz para nós uma estatística que fala o seguinte, ele diz assim, ó, 85% das nossas preocupações, daquilo que nós vamos ter que fazer, não se concretizam. Então, de tudo aquilo que você se preocupa com o que você tem que fazer, 85% não acontece. Não acontece. 10% daquilo que a gente faz, né? 85% não acontece, então vai acontecer os 15%. Desses 15% que nós fazemos, 10% qualquer pessoa poderia fazer, desde que tenha uma mentoria, um treinamento ou a ferramenta adequada, de modo que não seria exigência intransponível você ter que fazer pessoalmente, tá? Sobra os outros 5%, 85% não se realiza, 10%
qualquer um pode fazer com determinada capacitação, sobra os outros 5%. O que são esses outros 5%? Exatamente o conjunto de atividades que só você pode fazer. E aqui é o foco daquilo que Deus pede para você fazer. O chamado que Deus tem para a sua vida. É aqui que você vai encontrar o alvo da paz que excede todo entendimento, da alegria que só tem quem já conhece a Jesus, da esperança que só pode guardar no coração aquele que crê no seu Salvador e sabe que Ele tem no seu depósito guardado a nossa recompensa. Amém, queridos? Esses 5%. E em que consiste esses 5%? O N. Cordeiro, ele dá pistas para nós e ele estabelece para nós 6 pontos, né? Que compõem esses 5%. E é isso que eu quero falar com vocês agora, né? 6 atitudes que só você pode fazer, que é o que Deus pede que você faça. Porque o resto você pode fazer, mas outro qualquer também pode fazer. Agora, esses 5% é o chamado que Deus preparou para você antes que os seus ossos se formassem no ventre da sua mãe. Vamos a eles? São 6. O primeiro deles. 1. Aquilo que só você pode fazer. 1. Relacionamento vibrante e crescente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, zelar para que o meu relacionamento com Cristo não esmoreça, não esfrie, não se desvie, é minha responsabilidade pessoal. Eu, como pastor, eu posso chamar você para a oração, eu posso orar por você, eu posso até orar com você, mas nada disso substitui a vontade de Deus de ouvir a sua voz batendo nos ouvidos dele. Entende? O relacionamento pessoal profundo com Cristo Jesus é individual. É seu com Ele. Há alguns segredos que Ele vai transmitir, é para você. Há algumas palavras que Ele vai dar, é para você. Algumas alegrias Ele vai dar para você. Algumas promessas estão preparadas para você, porque Ele fez você e não são do seu vizinho, do seu mestre, do seu aluno, da sua mãe, do seu filho, de mais ninguém. Então, manter um relacionamento vibrante e crescente com o Senhor Jesus é algo que só você, individualmente, pode nutrir, fomentar e não deixar cair. Amém? Segundo ponto, né? Aqui vale para os casados, né? Extremamente importante. O N. Cordeiro diz assim: um relacionamento saudável e amoroso com o seu cônjuge, né? Você que não é casado, já segura essa na manga aí, porque você vai precisar também colocar esse tesouro em prática em breve, né? Se assim Deus quiser que você se case, né? E por que só você pode ter esse relacionamento saudável e amoroso com o seu cônjuge? Você gostaria que alguém mais na terra tivesse o relacionamento que você tem com o seu cônjuge? Não tem lógica um trem desse, né? Então, fazer o seu cônjuge alguém que busca Deus, que ama Deus, alguém mais sábio, limar o seu cônjuge quando for necessário, né? Servir o seu cônjuge, amá-lo em espírito e em verdade, se relacionar fisicamente, afetivamente, nesse grau de integração, é o cônjuge, né? O Código Civil nosso, sabiamente dizia que o casamento é a comunhão plena de vida, né? E a comunhão plena de vida dá-se também entre os cônjuges, tá? Então, relacionamento saudável e amoroso com o seu cônjuge é algo que só você pode fazer daquela maneira determinada por Deus. Todas as outras pessoas na terra vão poder auxiliar o seu cônjuge, ou familiares, ou profissionais, ou amigos, mas o papel do cônjuge
ele é indelegável, tá bom? Ponto número 2. Ponto número 3, né? O que é que Deus pede de ti? Aqueles 5% que te individualiza. Ponto número 3, zelar por uma família com membros que andem próximos a Deus e uns dos outros. Olha que coisa linda! Isso ninguém de fora vai poder fazer de maneira tão intensa, profunda, como você que está dentro da tua família vai poder fazer. Eu, como pastor, insisto, eu vou poder assessorar a sua família, ajudar a sua família, vou fazer isso de coração aberto, que Deus levante anjos para abençoar a sua família, para ajudar você a ser capacitado para ser uma fonte de bênção na sua família, mas a autoridade que Ele coloca em você, na esfera de influência da sua família, ninguém de fora tem, né? Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e a gente brinca, né? Só a gente da nossa família pode falar mal. Às vezes alguém da nossa família deu uma escorregada, fez algo errado, né? Se vier alguém de fora falar aquilo que fez, a gente fica bravo. A gente da nossa família pode se acertar com a nossa própria família. Não é assim que acontece? Essa é a esfera de autoridade que Deus deu para você dentro da sua família. E a sua responsabilidade é zelar para que os membros da sua família andem próximos a Deus, mantenham a sua comunhão ligada, acesa com Deus, e que vocês vivam em união, em unidade perfeita, profunda, se perdoando uns aos outros continuamente. Amém? Interessante, são 6 pontos, nós falamos sobre 3. Interessante é que desses 3 pontos, das coisas mais importantes que Deus pede a você na sua existência, o N. Cordeiro vai falar, interessante é que desses 3 pontos, nenhum deles se relaciona com a igreja. Você percebeu? Isso é muito interessante. E essa palavra vai especialmente para aquelas pessoas que frequentam a igreja há muito tempo e acabam misturando fazer a vontade de Deus com alguma função na igreja ou decorrente da igreja, e não tem nada a ver. O que nós estamos falando aqui é, número 1, relacionamento com Deus. O que Deus pede de ti, que você guarde no coração o fogo aceso. Ele pôs fogo, agora você tem que alimentar o fogo, né? Número 2, o relacionamento com o seu cônjuge, o seu casamento, a sua comunhão plena de vida lá com o seu cônjuge. Número 3, o seu relacionamento dentro de casa. Olha que lindo, relacionamento com Deus, relacionamento com o cônjuge, relacionamento dentro da sua casa. É isso que Deus pede de você. E sabe o que vai acontecer quando você fizer a vontade de Deus? Nós ganhamos de tabela autoridade para dizer não a todas as outras vontades. Quando nós estamos mais ou menos na vontade de Deus, a gente acaba tendo que fazer outras vontades, ou para suplantar essa vontade, ou para complementar essa vontade, né? Porque a vida está mais ou menos escorregando para lá e para cá. Agora, quando nós estamos firmemente atrelados, alicerçados na palavra de Deus, então nós temos autoridade para abandonar todo o resto e fazer a vontade de Deus. Amém? Quarto lugar, são 6 eu falei, né? Quarto lugar, daqueles 5% que Deus pede de ti, né? Um ministério que agrada a Deus. E o ministério, queridos, também não é necessariamente cumprido dentro da igreja. Nada contra a igreja, tá? Amo a igreja. Quero dar minha vida pela igreja em Matão, pelo povo de Deus em Matão, mas o que eu quero dizer aqui com o ministério que agrada a Deus, eu estou dizendo que o nosso ministério, ele não termina dentro das portas da igreja, não, o ministério nós levamos conosco, na nossa sala de aula, na nossa loja, na indústria, onde nós compramos, aonde nós vendemos, aonde nós andamos, onde nós dirigimos, nas ruas que nós trafegamos, com as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então o que eu estou querendo dizer aqui é de pureza. O ministério que agrada a Deus é aquele que a pessoa exerce a vontade de Deus com um coração limpo.
Eu estou falando de retidão de espírito, eu estou falando de honestidade de propósitos, eu estou falando de amor a Deus sobre todas as coisas. Eu estou falando de fazer as coisas por temor a Deus, por respeito a Deus, por desejo de ver se cumprida a vontade de Deus, por desejo de aportar nessa terra o reino de Deus e que seja cumprida aqui nessa terra a vontade de Deus, assim como ela é cumprida lá nos céus. É isso que eu estou falando. Um ministério que agrada a Deus, e eu estou falando que a sua vida é esse ministério. Amém? Conduza, aprenda a conduzir a sua existência de forma agradável a Deus. É isso que Deus pede de ti e que ninguém mais na terra poderá fazer por você. Amém? Tópico número 5 dos 6 pontos que só eu posso fazer. É aquilo que Deus pede para mim, né? Que eu vou fazer. Número 5, manter um corpo fisicamente saudável e uma mente criativa, né? Então, naquilo que depender de mim, eu não vou desprezar o meu corpo físico. Por quê? Porque desprezar o corpo físico é também desprezar parte da criação de Deus. Durante muito tempo, algumas correntes religiosas, inclusive cristãs, julgaram que a alma, o espírito, era uma coisa positiva e a carne, o corpo, era uma coisa negativa. Não, Deus criou todas as coisas no Gênesis e disse que todas elas eram boas. O problema é o pecado, e o pecado invade tanto o corpo quanto a alma. O pecado invade tanto a matéria quanto as intenções. Quando o mundo imaterial, ele destrói, ele corrompe todas as coisas, né? Até o sangue de Jesus chegar. Então, queridos, eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava lendo um livro chamado Homens Imparáveis, do pastor Carlito Paz, da igreja da cidade em São José dos Campos, e ele dizia assim, né? Ele dizia também que ele, como pastor de uma grande igreja, eram 17 mil pessoas, você imagina o tanto de pessoas que estavam atrás dele, de atividades inúmeras, e ele então aprendeu que ele deveria reservar um tempo para ele correr, né? Fazer atividade física, caso contrário, ele não conseguiria desempenhar bem o seu ministério, cumprir integralmente a vontade de Deus. E ele diz assim: você quer saber uma coisa que eu não entendo? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ele falou: eu não entendo quando os crentes saem da igreja, sabe aquele culto abençoado, maravilhoso, que terminou mais tarde? Então o culto terminou 9, 10 horas, culto de jovens não tem muita hora para acabar, geralmente é de sábado, termina, a moçada também não tem muita hora para chegar em casa, vai para a lanchonete, molecada está com aquela fome, né, Giovana? Está com aquela fome, pede, vai lá para a hamburgueria, pede aquele duplo, aquele x-tudo duplo, com aquele bacon crocante, isso já é 22 horas, ele pede aquela fritura com aquela maionese, com aquele bacon e aquela porção extra de batata frita, e aquele lanche chega e aquela saliva começa a escorrer pelo canto da boca, e na hora que ele vai dar a primeira mordida, alguém diz assim: vamos orar pelo alimento, e ele diz assim: eu não entendo, nós vamos orar para quê? Nós vamos orar para Deus abençoar aquele alimento que vai me matar? Eu vou orar para Deus abençoar algo que vai me fazer mal, e depois eu ainda termino a oração em nome de Jesus? Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. O que eu quero dizer é o seguinte, que não é bonito, muito menos saudável, nós usurparmos os limites do nosso corpo físico. Assim como é pecado a preguiça, assim como é pecado a comodidade, também é pecado o ativismo, também é pecado nós nos alienarmos a uma vida de estresse contínuo, porque isso também leva à morte, e não existe sintoma mais perfeito para o pecado do que aquilo que nos arrasta para a morte, não é verdade? Então, queridos, um corpo sobrecarregado, ele também atinge e deteriora a mente. É por isso que quando nós estamos muito cansados, a gente perde a concentração, e ao perder a concentração, a gente perde criatividade, e nós somos a única raça na criação, pelo menos que se tem notícia na Bíblia, né? Nós somos a única raça na criação que exercemos o tirocínio, o raciocínio.
E tudo aquilo que nós fazemos que ajuda a destruir isso, destrói a imagem de Deus nas nossas vidas, né? E coopera para que trevas tomem conta da nossa vida. Se Deus nos deu criatividade, Ele quer que usemos. Se Deus nos deu a nossa mente, Ele quer que usemos. E quando o nosso corpo está fisicamente sobrecarregado, o que acontece? A nossa mente não consegue trabalhar direito. E olha o círculo vicioso. Exatamente porque a nossa mente não trabalha direito, nós precisamos gastar mais tempo para produzir o mesmo resultado que nós temos que entregar. Entendeu? Então a pressão se torna uma bola de neve até que pifa. A carroça quebra. Só que antes de quebrar ela vai soltar um pino, lembra? Antes de quebrar, aquilo que era louvor pelo chamado de Deus se transforma em tensão. Porque julgando que eu estava fazendo a vontade de Deus, a pessoa está trabalhando. Maravilha, o trabalho é um valor bíblico. Nós fomos chamados a ter com as formigas para não sermos preguiçosos, para juntarmos para o inverno. Eu quero pregar sobre isso, eu estava lendo hoje e eu quero voltar a pregar sobre isso, sobre saúde financeira, sobre poupança. Em breve eu estarei falando sobre isso aqui. Nós somos chamados para isso biblicamente também, né? Mas na medida em que eu coloco uma sobrecarga, na medida em que eu monto na minha estrutura algo que ela não pode carregar, então isso já é indício de idolatria, isso já é indício de pecado. Deus não pede isso. E se Deus não pedir e eu continuar avançando, sabe o que vai acontecer? O eixo vai quebrar. O eixo vai quebrar, nós vamos parar no meio do caminho, e aí pior, a gente vai se sentir abandonado, a dúvida vai ser inoculada no nosso coração. Satanás é mestre em fazer isso, e a gente vai começar a se duvidar se Deus realmente chamou a gente para esse propósito. Quando nós saímos, você lembra quando nós saímos? Saímos alegres, louvando ao Senhor, porque Ele nos encontrou, porque Ele nos deu privilégios, Ele nos chamou, Ele nos deu um propósito, um significado, Ele nos deu uma missão, Ele nos deu os dons, Ele nos deu a capacidade, e Ele falou assim: vai e faz isso. E nós nos metemos em um monte de rolo, né? Até acabar na beira do caminho. Ponto número 5, ponto número 6 aí para a gente terminar, né? Eu estou falando daqueles 5% que Deus pede de ti e que mais ninguém na terra pode fazer. Número 6, reservar tempo para desfrutar a vida com Deus e os seus amigos. Eu quero que você coloque em caixa alta aí na sua mente. Reservar. Sabe caixa alta? Põe em maiúscula. Reservar tempo. Porque se eu perguntar para você, você tem tempo para os seus amigos? Você tem tempo para passar com Deus, tempo de qualidade? Tem gente que a gente pergunta: você está orando? Ah, não, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou orando. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou orando. Vai tratar sua esposa desse jeito para você ver o que acontece. Vai tratar seu marido desse jeito para você ver o que acontece, né? Trata um filho de 5 anos desse jeito, você vê se ele vai achar bom. Se você trata Deus assim, fazendo 1001 coisas e colocando Deus também. É a mesma coisa que Deus falar para você: pega uma carroça e faz isso. Você pegou a carroça, está fazendo isso, mas meteu um monte de mala sem alça junto. Não vai dar certo isso. Então reserve, isso faz parte da sabedoria. Ninguém vai poder fazer isso por você. Se você não resolver intencionalmente, eu estou falando de deliberação, eu estou falando de consciência, eu estou falando de tomada de decisão. Se você não tomar a decisão de reservar tempo para desfrutar a vida com os seus amigos e com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai perder sua vida. E você vai terminar no meio do caminho se queixando, porque a vida foi tão cruel com você. Você nunca conseguiu reservar, você nunca conseguiu desfrutar a vida. Faltou sabedoria naquele momento. Mas hoje o Espírito Santo de Deus te chama para um renovo. Amém, queridos? Vamos concluir então? Para nós concluirmos, eu quero dizer o seguinte: que Deus não está contratando escravos. Deus não está contratando servos para trabalharem para Ele no seu reino. Não tem nada a ver com isso. O nosso chamado é de pai para filho. A esposa está grávida, tem um filho, tem o pai também, né? E nós não contratamos filho.
Nós temos sonhos para os nossos filhos. Deus tem sonhos para você, meu querido. E quando Deus sonhou com a sua vida, Ele sonhou onde você iria chegar. Ele fez você, Ele sabe exatamente até onde você suporta. Por isso Ele te dá comando. Faz isso, meu amado. Faz isso, meu filho. Segue por aqui. Eu deixo a você a minha palavra, que ela seja lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Amém, meu irmão? Na medida em que você reconhecer os sonhos de Deus para a sua vida e alinhar a sua vida com os sonhos de Deus, você vai alcançar a vida que Jesus Cristo conquistou para você na cruz, né? Amém? Eu vou encerrar então, encerrando aquela parábola. Como é que nós terminamos a parábola? Você lembra? Os meninos colocaram a mala. Aquele jovem casal colocaram as malas, a mala fez um sobrepeso na carroça, a carroça começou a dar sinais de avaria, eles não pararam, eles eram jovens, né? Estavam no gás, só que eles perderam o louvor primeiro, a tensão evoluiu, então quebrou a carroça que estava avariada foi destruída, e aí aquela tensão que começou com uma leve tensão, terminou com um sentimento de fracasso. Eles estavam abandonados no meio do caminho. Só que o que eles fizeram? Você lembra? Eles buscaram a Deus. Isso é maravilhoso. Eles buscaram a Deus, eles começaram então a tratar com Deus as suas feridas, a tentar entender de Deus o que havia levado eles até aquele barranco. Deus queria levá-los até o vale, onde havia água fresca, para suprir a crise hídrica no seu povoado. Eles terminaram no barranco. E aí eu me lembro de um salmo, 51:17, que diz assim, ó: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eles estavam ali quebrados, mas não simplesmente vencidos. Havia um Deus que zelava por eles. E a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito, abatido, sincero, que está disponível a se humilhar na presença dEle, a reconhecer os seus erros. Ele vai estender a mão a todas as pessoas que agirem dessa maneira, para lhes dar uma segunda oportunidade. Olha que coisa maravilhosa. E a parábola, eu quero terminar essa parábola desse jeito, tá? E eu quero dizer para você que essa é a história do Filho de Deus. A história do Filho de Deus não termina num barranco. A história do Filho de Deus não termina numa cruz. A história do Filho de Deus termina em um túmulo vazio. A história do Filho de Deus termina na ressurreição, na vida eterna, na glorificação, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Então o que aconteceu? Aqueles jovens, ao buscarem de Deus e ao ouvirem a resposta de Deus, o que eles fizeram? Eles se arrependeram dos seus pecados. Eles largaram aquele sobrepeso. A mala eles deixaram num canto, eles clamaram ao Senhor para que o Senhor os perdoasse. E sabe o que aconteceu? O Senhor enviou para eles ali o bom samaritano. Isso eu estou inventando agora, tá? O Senhor enviou ali para eles o bom samaritano, que pensou as suas feridas. Eles estavam feridos no meio do caminho. Veio ali um bom homem, Jesus Cristo de Nazaré, que cuidou das suas feridas, que derramou sobre a vida deles o calor da graça e da misericórdia, o fogo do amor que tinha sido apagado por conta do erro, por conta do pecado. Agora, por conta daquele arrependimento, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus aparece naquela cena. Eles invocaram, todos aqueles que invocarem a Deus serão salvos, diz a palavra do Senhor. E aí o Senhor então os coloca de pé, e o Senhor, no seu infinito poder, sabe o que Ele faz? Ele conserta a carroça, e mais do que isso, Ele provê uma maneira, de uma outra estrutura, de levar as malas. Ele diz para eles assim: aqui está a sua carroça,
né? Esses dias o marceneiro foi consertar lá uns móveis lá em casa, ele passou aquela cola de marceneiro. Ele falou: Kleber, nunca mais solta isso aqui. Se você precisar soltar, nunca mais solta. É mais forte do que quando foi feito. Ou que você quebra a peça, ou ela nunca mais vai soltar, acabou. Passou essa cola de marceneiro e falou assim: agora você tem uma carroça. Agora que você aprendeu a lição, a sua carroça, eu quero dizer que é mais forte do que era antes. Só vai e cumpre aquilo que Deus está pedindo de ti. O que eles fizeram? Eles pegaram a carroça, se dirigiram para o vale. Naquele primeiro momento, eles tensionaram servir uma família. Não estava no plano de Deus eles servirem aquela família naquele momento. Eles foram para o vale, pegaram a água e chegaram no povoado e passaram a servir todo o povoado com a água que eles conseguiam transportar. Nem uma gota a mais, nem uma gota a menos. A vida deles foi uma vida radiante. Deus deu a eles significado, Deus deu a eles sucesso naquela empreitada. Eles terminaram aquilo que eles começaram, e o sentimento dentro do coração deles era uma explosão de gozo, de alegria, de significado, de importância, porque Deus os havia escolhido, e eles, por conta do projeto de Deus na vida deles, eles tinham água para si mesmos, para sobreviverem durante aquela crise, e eles tinham água então para distribuir para todo o seu povoado. Sabe o que é isso, meus queridos? Essa é a sua história, se você quiser. Se você abrir o seu coração e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e fazer aquilo que Ele pede de você, sem mais, sem menos, sem desculpas, sem querer fazer 9 outras coisas que Ele não pediu de você, mas focar com exclusividade, adorar a Deus e se colocar a fazer a vontade de Deus, sem covardia e sem também inconsequência. Fazer a vontade de Deus, servir a Deus na medida da sua capacidade, porque uns foram chamados a frutificar a 30, outros foram chamados a frutificar a 60, e outros foram chamados a frutificar a 100 por um, mas ninguém foi chamado para ser infértil, para não ter filhos espirituais. Amém, meu irmão? Essa é a sua história. Você deseja isso? Põe a mão no seu coração aí. Isso é lindo, isso é lindo. Jesus certa vez está conversando com os seus discípulos, lá com a turma, né? E ele diz assim: a que compararei o reino de Deus? E ele diz assim: eu vou comparar com uma pequena semente, eu e você. Mas quando você planta, vem o verdadeiro agricultor, rega, né? Dá ela toda a capacidade, ela se torna uma grande árvore. Para quê? Para que as aves possam fazer os seus ninhos. Olha que benção. É assim que o reino de Deus deve crescer na sua vida. Não atropele as coisas. Tenha autoridade para dizer não para tudo aquilo que não é de Deus, mesmo as coisas boas, e viva com exclusividade aquilo que Deus pede de você. Cuide do seu relacionamento com Deus, cuide do seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, cuide do seu relacionamento com a sua casa, com a sua família, cuide da sua saúde física, cuide do seu ministério e cuide também do seu corpo. Esqueci o sexto aqui. Reserve o tempo para desfrutar a vida, de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, meu irmão? O que é que Deus pede de ti? Deu uma clareada aí? Viva isso essa semana. Amém? Eu quero encerrar o nosso culto aqui, trazendo alguns recados, e aí depois eu quero orar pela sua vida. Amém? Os recados são os seguintes. Em primeiro lugar, nós estamos tendo aí as nossas células. Elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 8 horas, são online. Você que é de Matão, Dobrado, de qualquer outra cidade do mundo, que quiser participar conosco, será um prazer ter você aqui conosco, tá? Mande aí o seu recado, né? Através do Facebook, através do YouTube. A nossa querida irmã Estela,
está aí escalada para poder receber esses recados e poder depois direcionar você para uma célula. É das 20 às 21 horas, um tempo de cuidado mútuo, um tempo de crescimento na palavra de Deus, tá bom? O segundo recadinho que eu tenho é sobre a oração, né? Nós estamos aí em 2 escalas de oração. A primeira escala de oração que eu chamo você é aquela escala da quinta à noite e da sexta de manhã. Nós estamos orando enquanto Igreja Metodista com toda a quinta região. Estamos orando com os nossos irmãos do Mato Grosso do Sul, do interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e região de Poços de Caldas, né? Ali, alvos de oração. Eles passaram para nós o cartaz de todas as semanas de agosto e em breve eu vou jogar lá nos grupos, na nossa página também, o cartaz de setembro, querido. Então reserve essa data para que você possa ali de maneira especial dedicar a Deus. O outro mutirão de oração, relógio de oração, é promovido pelo COPEMAT, pelo Conselho de Pastores de Matão. Nós estamos orando em 25 igrejas, cobrindo cada minuto do nosso dia, 24 horas por dia, né? Foi sorteado ali 1 hora por igreja. No sorteio nós caímos das 13 às 14 horas, então nós fomos eleitos para defender a nossa cidade em oração, para nos colocar na brecha das 13 às 14 horas, e eu conto com você, né? Eu separei essa hora em 3 segmentos de 20 minutos para você não ter desculpa de não participar. Eu conto com você e preciso de você também, tá bom? E terceiro lugar, está chegando aí a nossa live solidária. No dia 7 de setembro, o Conselho de Pastores vai promover uma live solidária e nós vamos ali, além de desfrutar de um momento de comunhão com as igrejas de Matão, nós também vamos poder servir ao Senhor entregando ali leites, conforme a Estela agora vai dar o recadinho para nós. Vai lá, Estelinha. Dia 7 de setembro, o Conselho de Pastores de Matão está promovendo uma live solidária no Vila Dorana, onde o intuito dessa live é arrecadar alguns leites que serão necessários durante um mês para a Associação do GASPA e também a Associação Paulista de Combate ao Câncer Feminino. Serão necessários 6.320 litros de leite. Em unidade, mais uma vez, estaremos nos reunindo para manifestar a comunhão e o serviço de adoração a Deus. Todas as igrejas estão convidadas a participar. O alvo para cada igreja é de 25 a 30 caixas de leite. Se que puder, se organize para fazer as suas doações. Estamos com a sua ajuda e colaboração. Até o dia 7 de setembro. Amém, queridos? Tá dado o recado aí, né? Com maestria, pela nossa querida irmã Estela. Então, se prepare, se organize. A live será durante a tarde do dia 7 de setembro. Você poderá levar a sua doação de litros de leite diretamente lá no Vila Dorana. Nós vamos fazer a somatória ali dos litros de leite e eles já serão imediatamente encaminhados para essas 2 associações que você ouviu aí, tá bom? Vai ser maravilhoso. Se você pode e quer fazer essa doação, mas não estará, por algum motivo, estará impedido de levar esse leite lá no Vila Dorana, se organize com algum irmão da igreja. Pode deixar esses leites comigo, eu me comprometo a levar para você, ou algum irmão da igreja também, peça a ele, você vai lá e deixa lá o seu leite, eu tenho certeza que vai abençoar ali famílias, e o nome do Senhor Jesus será glorificado, vai ser maravilhoso, amém? O último assunto que eu quero tratar com você aqui é a retomada dos nossos cultos presenciais. Talvez você já esteja sabendo, na sexta-feira, não essa que passou, a anterior, o nosso município editou um decreto possibilitando a retomada das atividades presenciais das igrejas, dos cultos, das missas aqui na nossa cidade. Pois bem, esse decreto, como não poderia deixar de ser diferente, ele estabelece uma grande limitação, uma grande série de limitações para evitar a aglomeração e o contágio com o novo coronavírus, até porque a gente não tem ainda remédios cientificamente comprovados e ainda também não temos ali uma prevenção, uma vacina totalmente adequada, ainda está para sair em nome de Jesus, mas ainda não temos, tá? Então, diante desse cenário, e porque as pessoas que estão no grupo de risco não poderiam frequentar a igreja nesse momento, e aquelas que coabitam com as pessoas que estão em situação de risco
também não seria conveniente frequentar a igreja nesse momento, eu estou entendendo que seria inviável nós retomarmos somente na versão presencial, porque muitos preciosos irmãos e irmãs não poderiam estar conosco. Então nós estamos aí orando, pedindo a Deus sabedoria nesse momento de transição, amém? Para que Deus aí nos dê o encaminhamento de como nós faremos isso. Já conversei com alguns amigos, a ideia, nós não vamos fazer isso de maneira muito rápida, muito acelerada. De qualquer forma, eu quero ouvir você, como membro da igreja, como uma pessoa que participa conosco, a sua voz é importante para nós, né? Para a liderança da nossa igreja. Então essa semana, o Bruno vai desenvolver para nós, aí o Brunão de Dobrada vai desenvolver para nós uma enquete. Eu vou soltar essa enquete lá no grupo de WhatsApp, lá na nossa página do Facebook. Por favor, fique à vontade para responder a enquete. E aí nós vamos somar e eu quero ouvir você. Por exemplo, você, se abrisse a igreja hoje, você participaria do culto? Né? Você tem participado aqui dos nossos cultos online? O que você tem achado? Como tem sido a sua experiência? Eu quero ouvir você para a gente tomar aqui a nossa decisão em cima daquilo que você pensa. Amém? Glória a Deus, a nossa igreja quer trabalhar sempre nessa linha. Vai ser maravilhoso, amém? Sobre os pedidos de oração, meus queridos, né? A nossa querida irmã Eusélia e mais algumas outras irmãs do Ministério de Intercessão estão recolhendo todos os pedidos que vocês têm enviado. Enviem, não deixem de enviar os seus pedidos de oração nos nossos canais aí, seja no WhatsApp, seja no YouTube, seja no Facebook. E essas irmãs estão recolhendo esses pedidos, orando por esses pedidos, e eventualmente durante a semana você vai receber o contato aí de alguma intercessora. Então não deixe, se você deseja compartilhar algum pedido de oração, você tem esse momento. Quero mandar um abraço especial aqui para minha sobrinha Rafaela, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo no coração, Rafaela. Se você nos assiste ou não, eu quero dizer para você que eu te amo e desejo que o Espírito Santo de Deus tome a sua vida e te faça uma grande mulher de Deus. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Eu quero orar para que essa palavra que nós ouvimos hoje não permaneça estacionada nos nossos ouvidos, mas que ela possa cair no terreno fértil do nosso coração e a partir de hoje nós a implementemos. Amém? E depois eu quero abençoar a sua vida encerrando esse culto. Paizinho querido, louvamos o teu nome, Senhor, por tudo aquilo que tu és. Obrigado porque o Senhor nos fez. E obrigado porque muitas vezes nós estamos no meio de uma noite escura, sem conhecer a direção, mas o Senhor é aquele que ouve a voz daqueles que são honestos, sinceros e te buscam em espírito e em verdade. E se há algum irmão, alguma irmã aqui entre nós, que tem passado esses dias, ó Pai, que já viveu aquele dia de pegar aquela carroça e sair alegremente pelo caminho, mas de repente, ó Pai, sem que pudessem esperar, a carroça estourou, passou naquele buraco, quebrou, e eles estão com sentimento de fracasso e desilusão, abandonados à beira do caminho. Pai, em nome de Jesus, dá a eles forças para clamarem, Pai, pela tua direção, pelo teu perdão. E como igreja, Pai, nós agora estendemos a nossa mão para a vida deles e nos colocamos aqui, ó Pai, porque queremos ser agora o corpo de Jesus na terra, para fazermos aquilo que aquele bom samaritano fez quando aquela outra pessoa estava ferida à beira da estrada. Então, em nome de Jesus, Papai, nós clamamos, dá forças, renova o chamado, como o Senhor fez com Pedro, renova o chamado, Pai. Mostra a esses irmãos que nós não somos julgados, ó Pai, pelo erro que nós cometemos. Se a gente se arrepender, confessar os nossos pecados, o Senhor continua fiel e justo, porque os seus pensamentos a nosso respeito são muito mais altos do que os nossos pensamentos a nosso respeito, assim como os céus são mais altos do que a terra. Oh Pai, obrigado pelo teu perdão. Perdoa, mostra-nos, Senhor meu Deus, deixa-nos claro, Pai, o que é que o Senhor pede de nós. Em nome de Jesus eu rogo ao Senhor, e que a bênção
do Deus Todo-Poderoso envolva você, a sua casa, dando sabedoria e discernimento para alinhar a sua vida com a santa, perfeita e agradável vontade dele. E que a graça do Senhor Jesus, aquele que cura as nossas feridas, aquele que estende a nossa mão para nos colocar de pé, alcance a sua vida agora, aí onde você está, e que a doce consolação do Espírito Santo, aquele que vai onde havia tristeza, onde havia frieza, vai agora entrar com o fogo do Espírito, com o calor da adoração, com o renovo do chamado, ele envolva a sua vida também e te faça nova criatura, porque você é filho e não escravo. E a nossa história como filho não termina na cruz, ela passa pela cruz, mas ela termina na ressurreição. Nós vamos morar com o Pai Celestial para sempre. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Uma excelente semana para vocês. Não deixem de participar das nossas células. E se nós não nos virmos antes, domingo que vem, estaremos aqui novamente às 19 horas, se Deus assim o permitir. Um grande abraço.